Humberto, ¿cómo anda? Boa noite, é um privilégio estar com vocês mais uma vez. Fiquei muito feliz, acompanhei os comentários das conversas durante a semana, pesquisei um pouco o programa. Muito bom, muito bom. Gostei muito do cantor, aquela abertura lá, muito boa. Até querendo convidar esse cara para vir aqui para a Bahia, porque ele tem cara de baiano, viu? Okay. Luca, ¿podés traducirnos? Sí, dijo que está muy feliz, muy contento, porque durante la semana leyó los comentarios y buscó acerca del programa y dijo que está contento y dijo que le gustó el clip de la canción inicial y dijo que le gustó tanto que quiere invitar el cantante para ir a Bahía porque tiene cara de baiano. No, cantante no, Pablo. Pablo? Não, é cantor. Cantante, sí. Traduziu muito bem. ¿Quién era? ¿Recuerdan quién era que estaba desde el principio cantando? No sé, Clever no me Lucas, acuerdo. ¿era? No, era brasileiro, pastor, cantor, não? Não, era argentino. Não, era um cantor de castelhano, não sei. Não sei se era argentino, después, se era... Después lo vamos Dijo a que tiene revisar. cara de baiano. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, tuvimos un programa muy bueno donde estuvimos hablando acerca del proyecto Cristolandia, muy interesante. Quiero contarles que nos estuvieron escribiendo por las redes sociales muchísimas personas, bendiciendo el proyecto de Cristolandia, bendiciendo a las personas, aún a Humberto que comenzaron con el proyecto junto con Celso. La gente quedó muy feliz, impactada, y también es inspirador, ¿verdad? Porque esta información, conocer estos proyectos, nos hace repensar un poco de qué estamos haciendo con nuestra vida, si estamos haciendo algo por el prójimo, si estamos poniendo nuestro amor por el prójimo. Así que, bueno, yo creo que ya cumplió su misión el programa, porque fue de inspiración para muchas personas de distintos países, de Colombia, Honduras, nos han escrito hasta de Venezuela. Así que quiero, bueno, felicitarlos, felicitar también al pastor Humberto, porque está siendo de mucha inspiración para muchas personas, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Entendeu, pastor Humberto, tudo que ele disse? Entendi, perfeitamente. Show. Entendi. Ok, genial. Y hoy, bueno, hoy hemos resuelto los temitas técnicos, está saliendo todo perfecto, ¿sí? Glória a Deus. Sí, podemos contar, porque son historias que vale la pena contar y que todo pueda salir bien y que la gente pueda disfrutar también, y también un poco conocer tanto a Humberto como a Celso, a Lucas, y empatizar también no solo con las historias, sino con las personas. Así que hoy vamos a conocer un poquito más acerca de la vida del pastor Humberto. ¿Les parece? Sí, perfecto. ¿Sí? El pastor Ok. podría iniciar con una pregunta. Quisiera saber ¿quién es hoy el pastor Humberto Machado? Quem é hoje o pastor Humberto Machado? Mas um servo inútil, né? Que tenta fazer o melhor, sem querer aprovação mais, né? Porque eu acho que nesse tempo... Vai traduzir ou é que eu vou continuar falando direto? Ah, sim, eu olvidei. Eu esqueci, estava tão enfocado no... Acorda, Luca! Bueno, dijo que é mais um servo inútil, que trabalha buscando ser sempre o melhor, pero não buscando a aprovação de nadie. Pode seguir, pastor Humberto. Isso é o pastor Humberto. Hoje eu vivo, né, pedindo a Deus, tão somente a Deus, que consiga entender
a voz dele e fazer aquilo que ele quer. E hoje ele é solamente o pastor Humberto e que ha buscado de Deus poder conhecer, entender melhor sua voz e obedecer tudo o que ele mandar, tudo o que ele pedir. Amén, qué bueno. Bueno, Pastor Celso, bueno, quisiera abrirle un poquito más paso a usted que conoce un poco más de la vida de Humberto, así que queria abrirle paso. Ok. A história de Humberto é uma história muito bonita, desde a infância, desde ninho. Humberto, conta um pouco da sua história, de como começou a sua vida, como você... Conta um pouco da sua história. Lembra do passado e fale um pouco da sua história para nós. Pois é, então eu nasci em Salvador, Bahia, eu sou nascido e mal criado aqui em Salvador. Eu sou de Salvador de Bahia, nascido e mal criado em Salvador de Bahia. Minha família, ela não era uma família que tinha nenhum contato com o cristianismo. Minha família não era uma família que tinha algum contato com o cristianismo. Na minha infância, uma tia minha, ela se converteu, ela é uma jogadora de baralho, ela se converteu a Cristo. E na infância dele, uma tia que era cartomante, que trabalhava com cartas, lia cartas, se converteu ao cristianismo. Wow. Ela transformou a casa dela em uma congregação. Ella transformou a casa dela em uma congregação. Antes de existir a igreja multiplicadora, há mais de 40 anos atrás, ela já tinha essa visão de multiplicação. Antes de começar o projeto da igreja multiplicadora de acá de Brasil, a tia dele já tinha esta visão e já tinha a ideia de multiplicar casas de oração. E como nós éramos obrigados a comer na casa dela, que ela tinha mais condições, a gente não queria passar fome, a gente ia comer na casa dela. E como esta tia tinha uma condição financeira um pouco melhor que a deles, e eles não queriam passar hambre, iam a comer na casa desta tia. E ela fazia uma exigência, só comia domingo se fosse para a escola dominical. E ela fazia um acordo, só comia domingo se antes fuera a escola bíblica dominical. E numa ida dessa, eu tenho uma plena certeza que Deus falou comigo no culto de uma escola dominical, quando uma menina cantou uma música. Em uma dessas aulas, classes da escola bíblica dominical, ele teve certeza, segurança de que Deus falara com ele através de uma chica que estava alabando. E a música era: O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Deus estava me alertando naquele momento. E a canção falava de... Como era a canção? Como era a música? O mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O maestro e o mar se revoltam. Que mais? E as ondas nos dão pavor. E as olas nos apavoram. Ali Deus falou comigo, mas eu tapei o meu ouvido, queria continuar a minha vida conforme a minha vontade. E aí Deus falou comigo, mas eu queria seguir minha vida de minha maneira. Pastor, desculpa, mas com quantos anos foi isso? Uns 9 a 10 anos. Com 9 a 10 anos passou isso. Com 12 anos, eu achei um cigarro de maconha na caixa de fósforo do meu irmão. Quando eu tinha 12 anos, eu encontrei um porro de marihuana na cajita de fósforo de meu irmão. E quando eu fumei aquele baseado, foi a coisa mais deliciosa que eu conheci na minha vida.
Y cuando tragué aquel porro, sentí la mejor sensación de toda mi vida. Eu ri o dia inteiro. Yo quedé riendo todo el día. Fui para a escola e a professora falava, eu caía na risada no meio da sala de aula. Yo fui a clase de la escuela y mientras la profesora hablaba, yo quedaba riendo adelante de ella. E foi aí que eu pensei que tanto sofrimento que eu passava vendo a minha mãe sofrer tanto com a pobreza muito grande. E foi quando depois eu percebi que percebia a pobreza extrema que vivia minha mamã e todos ao redor. E aquilo me deu um certo prazer. E aquilo me trajo prazer. E eu continuei a usar bem pouco, porque eu não tinha condições financeiras. E eu passei a usar marihuana pouco, porque não tinha como comprar. Foi quando eu saí de Salvador e fui para São Paulo. Foi quando eu mudei de Salvador para São Paulo. E lá em São Paulo eu conheci um traficante. E aí em São Paulo eu conheci um traficante. E fui morar na casa dele. E fui morar com ele. O álibi que eu dei à minha família é que eu estava trabalhando. E eu dizia para minha família que estava trabalhando. 12, 13 anos de idade, eu era peãozinho desse traficante. Com 12, 13 anos de idade, eu era quem levava as drogas para este traficante. E ele me botou no meio da rua. Eu comecei a viver no meio das ruas para ter o contato com as pessoas para passar as drogas. E ele me pôs em la caixa para viver aí em la caixa para poder ter o contato de ele com as pessoas, os consumidores. Pastor, disculpe, ¿es lo que se llaman los soldaditos? Isto, acho que isso aqui chamamos de aviãozinhos, de aviões chiquitos. Mesma coisa, aviãozinho. Era un niño de 12, 13 años y ya estaba trabajando para una persona que traficaba drogas. Isso aí. Sim, isso mesmo. Bom, eu conheci as ruas, eu conheci a Boca do Lixo, que hoje é a Cracolândia, né? Eu conhecia naquela época. Ele conheceu as caixas de São Paulo e incluso um lugar chamado Boca de la Basura, que é justo o lugar onde hoje há a Cracolândia, onde começou a Cristolândia. Depois que eu completei 18, ia completar 18 anos, eu voltei para Salvador e fiquei durante 1 ano e 3 meses num quartel civil no Exército. E quando estava por cumprir 18, volvi a Salvador de Bahia e quedei aí 1 ano e 3 meses porque estava servindo ao exército brasileiro. E continuei com as drogas, continuei no vício, tentando lutar, tentando sair, mas eu não conseguia. Pero permaneceu em la adicção, usando drogas, e percebia que queria sair, mas não conseguia. Quando eu conheci a minha atual esposa, Soraya... Quando eu conheci a esposa, Soraya... Eu comecei a traficar e comecei a traficar também armas. Eu comecei a traficar drogas e também armamento. Logo em seguida, eu entendi que a minha vida estava indo de mal a pior. Pouco depois, me dei conta de que minha vida estava sendo de malo a pior. Eu tinha muita vontade de sair, eu tinha muita vontade de viver uma vida diferente. Eu tinha muitas ganas de sair, de viver uma vida distinta. Meu casamento ficou um inferno, porque a minha esposa começou também a usar drogas. E meu casamento quedou um lío, um inferno, porque minha esposa também começou a usar drogas. Wow. E aí, então,
eu senti um desejo de tirar a minha própria vida, porque quando eu via na beira de um abismo, a qualquer momento poderia ser preso. E foi uma época que me vino na cabeça ganas de acabar com minha vida, porque me veia à beira de um precipício, sabendo que a qualquer momento poderia ser preso, poderia ser detido. Foi quando aconteceu uma situação muito triste na minha vida, porque no dia 14 de novembro, eu perdi a única pessoa que eu tentei lutar tanto para ajudar e não fiz nada por ela, que foi minha mãe. E foi quando, ao dia de 14 de novembro, da época, de que ano, pastor? No ano de 1988. Então, assim, 14 de novembro de 88, só tive um triste 78. momento. 78. Isso. Em 1978, tive um dia muito triste, porque foi o dia que morreu minha mamã, a pessoa que eu sempre quis ajudar, mas não ajudei. Um dia antes do aniversário dele. E aí... Um dia dele cumple dele. Quando ela morreu no dia 14, eu enterrei ela no dia 15 de novembro, que era um dia do meu aniversário. E ela morreu dia 14 de novembro e foi sepultada dia 15, que era seu cumpleaños. E eu prometi a ela naquele momento que também ia tirar a minha vida, porque eu nunca tive um aniversário na minha vida, eu não sabia o que era ter um aniversário. E naquele momento da sepultura, ele fez uma promessa para a mamã, que neste mesmo dia ele ia sacar sua vida, porque nunca comemorou um cumpleaños, não tinha noção do que era comemorar seu cumple. Eu me lembro quando criança ia numa festinha de aniversário e quando eu acendia a vela do bolo, eu corria lá e soprava aquelas velas. Eu me recuerdo que quando eu era niño e ia para os cumples, quando acendiam as velas para a torta, eu era o primeiro a correr e soprar aquela vela. Eu tinha síndrome de soprar vela. Eu tinha síndrome de soprar velas. Em 84, eu decidi acabar com a minha vida. Eu decidi sacar-me a vida. E eu preparei uma grande festa. Festa de aniversário. E eu preparei uma grande festa de cumpleaños. Fiz um bolo enorme no dia 15 de novembro de 84. Hice uma torta grande em dia 15 de novembro de 84. E chamei a rapaziada. Só tinha gente boa, traficante, ladrão, gente boa. Puse as velas e chamei os invitados. Só boa gente. Traficantes, ladrões. E ali naquela festa de arromba, ao som de Bob Marley, Jimmy Cliff, Alice Cooper, só tinha roqueiro pesado mesmo. E aí, naquele ambiente de muitas músicas, Bob Marley, Jimmy Cliff e qual é a outra que dijiste? Alice Cooper. Alice Cooper, só música boa. Só gente boa. Só boa gente. Não dá para traduzir isso, não sei traduzir isso. Buena gente, solamente sim, buena gente. Que nunca foi preso à toa, não dá para traduzir isso. Que nunca foi detido por acaso. Sem motivo. E naquele dia, naquela noite, adentrou na minha casa, na minha festa, um casal. E justo nesta noite, durante a festa, adentrou em sua casa uma pareja. O rapaz, ele estava meio esquisito, né? De paletó, gravata. A mulher dele, a namoradinha dele, né? Jovem, ela estava com uma roupa esquisita, um cocó enorme na cabeça. E esta pareja entrou em minha casa e ele estava vestido meio raro,
con saco corbata, la esposa con una ropa muy grande y un coque en la cabeza que las personas aprenden. Coco, sei. Cabelo enrolado. Ele sentou na sala numa alegria. Ele expressava uma alegria enorme. Eu cheguei perto dele e ofereci um copo de caipirinha para ele, de cachaça. E ele não quis. E ele se assentou no sofá da sala, muito feliz, muito alegre. E eu levei um pouco de bebida, caipirinha e cachaça para ele. Ele falou que não bebia e eu ofereci um cigarro de maconha. Acendi um cigarro de maconha e dei para ele. E ele disse que não, eu não tomo. Então ele acendeu um porro e ofereceu a ele. Ele falou que também não fumava, né? Eu também não trago, disse. Eu perguntei para ele o que ele estava fazendo ali. Ele disse que então estava bem. Então eu perguntei a ele, o que haces acá? E ele disse, não, eu estou bem, estou feliz. E eu comecei a pular, ele falou assim, eu sou crente. Ele falou, eu sou crente. Quando ele falou que era crente, eu, esquisito, né? Eu tinha um cabelo enorme, todo trançado, todo cheio de colar, cheio de Oxóssi, Xangô. Era todo fantasiado. Então ele disse, não, eu não quero nada porque eu sou crescente. E Humberto, que na época tinha um cabelo muito grande, todo indumentado e cheio de guias de macumba, de Oxóssi, de Yansan e tudo mais. Yansan é Xangô, de Xangô. Perdón. Discúlpame, déjame entender. El pastor Humberto, entonces, en ese tiempo tenía un pelo tipo afro. Sí, tipo afro, ¿no, pastor? ¿El qué? Teu cabelo era tipo de afro. Roqueiro. Ah, não, de rock. Pelo largo, grande. Ah, ok. Mas aí, ele levantou, esse rapaz levantou, chegou no som da radiola. Aquele tempo era radiola, né? Depois o Celso vai explicar o que é radiola, aí que ele entende isso, o tempo dele. E ele desligou a radiola. Então, este homem se dirigiu ao sonido e desligou. Apagou o sonido. Apagou o sonido, parou a festa. Ele parou a festa. Wow. Todo mundo dançando, drogado, armado, todo mundo cheirando, bebendo, e ele simplesmente desligou o som, parou e foi na minha direção. Então, todos estavam bailando, usando drogas, bebendo, tomando e armados. E ele desliga o sonido, apaga o sonido e vai em direção a Humberto. E ele chegou perto de mim e ele falou assim, olha, eu tenho um recado para você. Então ele chega... Mais ou menos isso, né? Ele tinha um recado de Deus para mim. Então ele se aproxima de Humberto e diz, eu tenho um recado de Deus para você. Frente a todo el mundo. Todo mundo. Na frente de todo mundo. Qué valor. O sea, yo siempre digo que el evangelio es para gente que está bien loca. Y esta persona estaba loca, estaba jugando con su vida. Sí. Estava embriagado de Deus. Estava com ele, pastor? Embriagado de Deus. Estava ébrio de Deus. Uau, que lindo. E ele me abraça e diz assim, Deus quer falar com você. Então ele me abraça e diz, Deus quer falar com você. Eu tenho um presente para você. E ele me entrega um Novo Testamento, aquele de Gideon, aquela Bíblia de Gideon. Ele me entregou aquele livro na minha mão, apertou na minha mão, e ele disse assim, olha, Deus quer falar com você. Então ele habla, Deus tem um regalo para você. Agarra um Novo Testamento de los chiquitos de Gideon e lo entrega e diz, Deus quer falar contigo.
E acabei a festa, acabou minha alegria. Além dele acabar com a minha festa, ele acabou com a festa de Satanás, porque a minha ideia era quando acabasse aquela festa, eu ia tomar uma overdose e acabar com minha vida. Estava pensando em me matar, em tirar a minha vida. E então este homem acabou com a festa, e acabou com a festa de Satanás, porque meu plano era que quando terminara a festa, eu ia tomar muitas drogas e muito álcool para ter uma overdose e morrer. Wow. E eu coloquei a minha mulher para fora de casa com todo mundo. Eu fiquei sozinho em casa. E eu puse todos para fora, e incluso minha esposa. E quedei só em casa, solito. Fechei a casa e passei do dia 15 de novembro a dia 16 de novembro, de madrugada, até o dia 31 de dezembro. Passei 1 mês e 15 dias tentando a overdose, me drogando, fumando, cheirando, e não conseguia. E eu me quedei em casa solo por 1 mês e 15 dias, do dia 16 de novembro até dezembro, fins de dezembro, usando o máximo de drogas que poderia, buscando a overdose, mas não conseguia. No dia 31 de dezembro, 11h30, Al dia 31 de dezembro, às 11h30 da noite, eu tomei a decisão de não mais existir. Eu não queria mais existir, eu não queria mais viver. eu tomei a decisão de deixar de existir. Eu não queria mais viver, ia matar. E aí peguei um copo de álcool, coloquei diazepam, mandrix, ropinol, maconha, fiz uma salada. Então agarrei um vaso de álcool e puse muitas medicações, incluso drogas, e mesclei tudo. Então eu senti o corpo ficar em delírio, eu comecei a levitar, e eu percebi que realmente ali estava chegando a minha hora final. Então ele toma esta mescla toda e começa a sentir como se o corpo estivesse flotando, e aí ele se deu conta que sim, aí estava chegando ao fim de sua vida. Na minha mente, eu comecei a enxergar tanta coisa ruim que eu fiz na vida, mas também, de repente, eu lembrei daquele missionário que foi na minha casa, aquele radical que adentrou na minha casa, aquele homem de Deus destemido que foi na minha casa me dar o Novo Testamento. Então, neste momento, a pessoa se acordar de tanta maldade que isso em toda a vida, mas ao mesmo tempo, a pessoa se acordar do homem, do missionário, o homem sem medo, um missionário enviado por Deus que entrou e falou a sua vida. Wow. E eu lembrei do Novo Testamento que ele me deu. E me acordei do Novo Testamento que havia recebido dele. Uno como estos. Sí. Humberto? Isso. Uno de Isso aí. Sim, E aí eu procurei, eu queria, nesse momento, eu queria ouvir aquela resposta que ele me disse, né? Deus quer falar comigo. Então, nesse momento, eu queria a resposta que ele disse, que Deus queria falar comigo. Eu peguei o Novo Testamento e abri. Tomei o Novo Testamento e o abri. Drogado, eu li um texto que diz: vinde a mim, vós que estáis cansado, carregado. E abriu em um verso que habla que vinde a mim, todos vocês que estão cargados, e como é a versão em espanhol? Trabajados, que yo los haré Trabajados, descansar. e eu, sim, los haré descansar. Wow. Eu fechei aquele Novo Testamento, sentei no chão. Eu cerrei o Novo Testamento, me assentei em piso. E aí abri de novo o texto de Jesus e Lázaro, João 11. E eu abri uma vez mais e estava no texto de Jesus com Lázaro. E eu comecei a ler a história.
Jesus. Eu comecei a ler a história. E quando Jesus chega em Betânia, e a Maria, a Marta, aquele desespero, eu lembro como se fosse uma história, passando um filme na minha cabeça. E quando Jesus chega em Betânia, encontra Maria e Marta, aquele desespero, aquela tristeza, ele leía como se fosse uma película, como se fosse uma história de onde estava. E as drogas que eu fumei, maconha, a overdose, nesse momento parecia que eu vivia aquela história de dentro do livro. Então, com toda aquela mescla de drogas que hice uso, eu consegui entrar na história, parecia que estava dentro da história. Uau. E quando ele chegou ao túmulo de Lázaro, ele manda que tirem a pedra. Quando ele chega em túmulo de Lázaro, ele manda retirar a pedra e grita para Lázaro sair. Mas eu estava indo a um velório, eu estava indo para alguém que não foi para o sepultamento e que iria, sei lá, falar alguma coisa para a família. E de repente ele manda Lázaro sair. E eu entendi naquele momento que eu tinha lido alguma coisa errada. Eu comecei a culpar as drogas, como que se eu não estava entendendo a história. Então, por ter consumido muitas drogas, eu comecei a culpá-la porque eu não compreendia bem por que Jesus não foi ao velório, estava aí no túmulo, estava meio... claro, como que não entendia a história. Sim, sim. E aí eu li mais uma vez, voltei de novo, comecei a ler. Eu li várias vezes. Quando chegava em Lázaro saia, travava em mim o sentimento de como é que o cara morreu e vai sair. Eu tinha muito relacionamento com o espiritismo, com o candomblé. Então, aí ele toda vez que leia, quando chegava na parte em que Jesus ordena que Lázaro saíra, ele não entendia e volvia a ler, porque ele pensava, como pode esta coisa de chamar um morto para fora? E ele, como tinha muita experiência com o espiritismo, com a macumbaria, eu não acreditava na ressurreição e sim na reencarnação. Eu não creia na ressurreição e sim na reencarnação. Mas aí, um momento, eu decidi a ler todo o texto. E Lázaro sai com vida. Então, ele decidiu ler todo o texto e viu que Lázaro sai do túmulo com vida, vivo. E eu fiz a minha primeira oração. E eu aí fiz minha primeira oração. Eu disse a Jesus que se realmente aquilo era verdade, eu estaria arrependido de ter tentado tirar a minha vida. Eu não queria morrer, eu queria agora ir à igreja e aceitar Ele como o Senhor da minha vida. Então eu disse para Deus, em minha primeira oração, que se isto for a verdade, eu não quero mais sacar minha vida e eu quero ir a uma igreja e entregar minha vida para que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. Uau. Eu levantei e bateu na porta. Já era um pouquinho a mais de meia-noite, os fogos, ele estava tocando na rua, todo mundo celebrando o romper de ano. Quando eu abri a porta, era minha Soraya, minha esposa. Eu abri e disse, olha, eu não consegui romper o ano sem você. Aí eu disse a ela, filha, agora eu sou crente. Então, era um pouco depois da meia-noite, rompendo o ano e os fogos de artificiais. Sim. E golpeei na porta, ele abre a porta, era a esposa dele, Soraya. E ela fala, eu passei a virada do ano sem você. E ele disse, bueno, pero agora eu quero dizer-te, eu sou crente. Uau. E aí eu saí pelas ruas de São Caetano, aqui em Salvador, e adentrei numa igreja batista. Eles estavam celebrando o romper de ano, eles estavam se abraçando, eles estavam comemorando, mas não mandaram eu levantar a mão. Eu queria levantar a mão, porque por muitas vezes
eu fui confrontado, levante a mão, e eu dizia que nada, levanta a mão para Jesus, nunca. Bueno, entonces él salió por la calle del barrio de San Cayetano, ahí en Salvador de Bahía, y se dirigió a una iglesia bautista, donde estaba teniendo una fiesta de fin de año, y todos estaban abrazándose, pero él no fue confrontado, nadie pidió para que él levantara la mano para aceitar a Jesús, porque todas las veces que decía, hay que levantar la mano para aceitar a Jesús, él tenía el placer de decir que no. Y él quería levantar la mano para dizer, agora sou de Cristo. Claro. E quando eu cheguei na porta, minha mulher estava assim, desistiu. Eu disse, não, eu vou aceitar a Cristo. E continuei andando e encontrei uma igreja toda fechada, os portões fechados, de cadeado, mas eu vi um barulho. Aí eu pulei o portão. Então, a esposa perguntou, desistiu de convertir-se? Ele disse, não, vamos a uma outra igreja. E seguiu caminhando e chegou a uma igreja que estava toda cerrada, com candado e portão cerrado, mas ele escutava ruídos de dentro da igreja. Então, ele salta o muro, o portão da igreja. E quando eu cheguei no fundo da igreja, tinha um irmão, que na frente estava fechado, tudo fechado, mas no fundo tinha um irmão sentado e uma porta que dava acesso à igreja. Ele estava dormindo. Então, quando ele chega ao fundo da igreja, a igreja estava cerrada por al fundo, tinha uma entrada e estava o irmão, um senhor. Eu disse assim, boa noite, quase que ele tomou um susto quando ele me viu. Uma figura, uma camiseta, uma cara toda rasgada, cabeludo, cheio de colar. Quando ele abriu o olho, ele me viu, o cara quase morre, irmão. Tomou, quem é você? Então ele chega, se aproxima e habla, buenas noches. E aquele irmão, quando se dá conta, vira e vê Humberto com pelo largo, com roupa rasgada e cheio de colares de la macumba, ele quase morre de susto. E pergunta, quem sos? Aí eu falei, eu sou crente. Sou crente, dijo. Ele falou assim, crente não dá boa noite, dá paz do Senhor. Eu lá sabia essa gira de crente. E dijo, pero creyente no saluda con buenas noches, y sí con la paz de Cristo. Y ¿cómo podría saber? No sabía de la claro. Regla. No, ¿cómo es que? Sí, ¿Cómo es que fala ahí, Pablo? ¿Cómo Gira. dice ahí? Sí, Gíria. Não, é uma palavra que... E eu disse, a paz do Senhor. Aí ele abriu a porta, era um código, não era senha para abrir aquela porta ali, era a paz do Senhor, eu não sabia. Então ele disse, bueno, então a paz de Cristo, a paz do Senhor. Então ele abriu a porta. Era como se fosse uma contraseña. Havia que dizer. Diga la contraseña para poder entrar. A paz do Senhor para poder. E aí eu entrei naquela igreja, todo mundo de joelho. Era uma igreja com mais de 300 pessoas. Então ele entra na igreja e estavam todos arrodillados e eram mais de 300 pessoas e todos orando. E só tinha lugar na frente, ali na frente, perto do púlpito. E só havia lugar adelante, cerca do púlpito. E eu sentei, levantava, sentava, e ninguém, deu 1 hora, deu 2 horas da manhã, ninguém se levantava. E eu decidi também ajoelhar também, e eu comecei a ajoelhar. Aí veio o sono pesado, as drogas começaram a fazer o efeito agora de dar aquele sono, né? Diazepam, Mandrix. Então ele passou 1 hora, 2 horas e nadie se levantava, todos orando, arrodillado. E ele decide também orar. E se arrodilla, mas começa a sentir um sonho muito profundo por causa das drogas. Era uma vigília. Ninguém merece, na primeira vez ir para a igreja, e se bater com uma vigília. Era uma vigília. E nadie poderia pensar que na primeira vez que ia à igreja, era uma vigília. Claro. E eu deitava no chão, e aí comecei a dormir. Aí eu acordava com susto, irmão, gritando, aleluia, glória a Deus. Grito enorme. Eu me acostei no piso e comecei a dormir, mas me despertava com um susto, com as pessoas gritando, aleluia, glória a Deus. Claro.
E aí eu comecei também a gritar também, aleluia, glória a Deus. E aí eu também comecei a gritar aleluia, glória a Deus. É para não dormir, então tem que gritar. Para não dormir, tem que gritar aqui. Eu comecei a gritar. E para não dormir, eu comecei a gritar também. Já que para não dormir há que gritar, eu grito também. 5 horas da manhã, eu estava rouco e já não aguentava mais. Às 5 da manhã, eu já não conseguia falar, porque estava rouco e já não falava mais. Estaba difónico. Difônico, sim. O pastor levantou e aí ele começou a pregar. Então, aí o pastor se levantou e começou a predicar, às 5 da manhã. E ele pregou sobre Jesus e Lázaro. E justo ele predicou acerca de Jesus e Lázaro. Uau! E ele foi pregando, e quando chegava naquela parte, tira a pedra, eu levantei. E foi predicando, e quando chegou na parte que disse sacar a pedra, eu levantei e gritei assim, pastor, já li isso aí hoje. E ele deu um grito, falou, senta aí. E eu sentei, e disse, meu Deus, ele aqui é o chefe. E aí, então, quando ele chegou na parte que dijo sacar a pedra, pastor Humberto se levanta da silla e habla para o pastor, mas pastor, esta passagem eu já leí hoje. E o pastor disse, sentate aí. Eu tinha doutorado ali em Lázaro. E ele disse que já tinha doutorado em Lázaro, de tanto que ele leu naquela noite. E o pastor disse, sentate aí. E ele se deu conta de que ele era a autoridade aí na igreja. Claro. E aí foi que quando aí caiu a ficha. Aí eu olhando para ele pregando, e parece que ele estava pregando só para mim. Eu via sair da boca daquele homem, tipo um rio jogando em cima de mim. E foi quando eu me dei conta de que aquela prédica era somente para mim, e daquela boca daquele pastor saía água, um rio de água viva sobre a vida dele. Wow, pastor. Qué impresionante. Yo estoy escuchando su historia y la verdad que estoy como temblando por dentro porque me estoy imaginando toda la situación. Porque hace unos minutos atrás estaba contando que con 12 años usted ya estaba preso de las drogas, estaba trabajando, traficando y venía de una vida ligada a la macumba, al espiritismo, y de repente una persona llena del Espíritu Santo se le acercó y le dijo simples palabras, y con eso fue suficiente para que comience la transformación, el cambio de vida. Y no podía, no sé si me está entendiendo bien. Entendi bem. Entendi perfeitamente. No puedo dejar de pensar en que después de todo eso, de ese hermoso comienzo, usted, Dios lo pone a trabajar en la Cristolandia, en un lugar, ¿sí? O Cracolandia, donde las personas estaban luchando contra lo mismo que estuvo luchando usted al principio, que casi le costó su vida, ¿verdad? Es ahí. A mí, antes de seguir contando, porque la verdad que está muy interesante, me gustaría, hay mensajes de personas. ¿En dónde? En Facebook. En Facebook me están diciendo que hay mensajes de personas que han recibido a Cristo, ¿no? Por la Cristolandia. A través de su oración, a través de su trabajo. E eu sei que... O Pablo está dizendo, pastor, que pelo Facebook tem gente falando, comentando, que se converteu através da Cristolândia, através das suas orações, das suas pregações. Entendi. Nós estamos agora em 5 Facebooks online. O Facebook do InDlive,
e mais 4 Facebooks aqui no Brasil. Todos conectados online agora. Muita gente assistindo. Ok, sí, Claro. veo mucha gente. Legal. Y también quisiera, por ahí hay personas que no han visto el programa anterior y les quería proponer si nos podíamos tomar 3 minutitos para volver a repetir el video de la Cristolandia para que las personas que no vieron el programa anterior puedan entrar en contexto. ¿Les parece? Deixa-me traduzir para ele. Ok. Ele vai tomar 3 minutinhos para passar o vídeo, pastor, da semana passada da Cristolândia, para as pessoas que não viram semana passada poderem entender o que a gente está falando. Legal. Legal. Bueno, Tudo bem. genial. Na hora que Pablo fala, sabe o que eu lembrei, ô Pablo? Quando você está falando aí, eu lembrei do dia de Pentecostes. Né? O grande milagre não era o falar em línguas, era o ouvir. Era E entender. eu estou ouvindo na minha própria língua. Oíste, Pablo? No, Pablo sí. dijo que quando vos hablas, ele se acuerda de Pentecostés, Sí. porque o grande milagre de Pentecostés não era as pessoas hablarem em outros idiomas, e sim escuchar. Ele escucha a usted hablando, pero entende como se fuera em português. Wow, gloria a Dios. Bueno, qué hermoso, qué bueno. Bueno, nos tomamos 2 minutitos para ver el video y luego retomamos con esta entrevista que está, la verdad, impactante, muy buena. Así que vamos, si no viste el programa anterior, te recomiendo que te quedes a mirar este pequeño video y luego volvemos para saber un poco más de la vida de el pastor Humberto Machado. Hola, hola. Sí, estoy. Aqui na região da Cracolândia, em São Paulo, há cristãos enfrentando esse desafio. A todas as alturas, As calçadas próximas amanhecem cheias de gente. Sempre há caras novas, mas também muitos que ainda não decidiram mudar de vida. Para todos, o acolhimento é o Jesus, mesmo. este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Todo para que pudesse ter uma nova vida em Cristo. E ele fez o apelo, eu levantei a minha mão. Então, al fim, ele hizo o apelo e eu levantei minha mão. Uau, por fim. E eles me abraçaram muito, a igreja, algumas pessoas me conheciam, eu não conhecia, mas algumas pessoas já me conheciam. Então, todos me abraçaram muito e muita gente, e algumas pessoas de aí já me conheciam, sabiam quem era. E quando eu fui embora de manhã da casa, ele me deu uma Bíblia, o pastor me deu uma Bíblia enorme. E quando a manhã já saindo da casa, depois da vigília, o pastor me regalou uma Bíblia grande. E eu fui andando para casa e eu percebi que tinha alguém me seguindo. Um dos irmãos, né, estava me seguindo. E mientras ia para minha casa, eu percebia que tinha alguém me seguindo, um dos irmãos da igreja. Parei, olhei para aquele irmão, está me seguindo? Ele disse, estou. Mas por quê? Porque você quer saber onde é a sua casa. Eu disse, por quê? Pastor. Então eu paro, miro para trás, vejo o irmão e pergunto, está me seguindo-me? Ele disse, sim, estou. Por quê? Porque quero saber onde vives. Eu perguntei por quê. Ele disse, porque temos culto todos os dias. Temos culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando não tinha culto, o pastor inventava um culto. Então eu perguntei, por que queres saber onde vivo? Aí dijo, não, porque temos culto todos os dias. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, e quando não há culto, o pastor inventa um culto. E todo dia ele ia na minha porta. Eu cheguei em casa crente, eu cheguei em casa igual a Naamã, curado. Eu cheguei curado. Eu não queria mais fumar, eu não queria mais beber, eu não queria mais usar drogas. Então eu cheguei em minha casa sano, curado. Eu, como Naamã, eu cheguei sem nenhum problema. Eu não queria mais fumar, eu não queria mais tomar nada. A minha mulher começou a usar maconha, drogas. Ela não aceitava, brigava. E eu virei a galinha dentro de casa. E alugá-la. E minha esposa começou a usar de tudo. Marihuana, cocaína, tudo. E começou a não querer que eu permanecera, e começou a ser o gacho da casa e ele a gallina, porque era essa que estava mandando, né? Aí. E aquele irmão todo dia na minha porta, batendo na minha porta por culto. Minha mulher ficou invocada, disse que aquele irmão era gay. Então, todos os dias, aquele irmão que o seguiu ia à casa dele para dizer, vamos para o culto. E a esposa dele, muito enojada, disse, este homem é homossexual. E disse que estava apaixonado por mim, que ele estava apaixonado por mim. E disse que este homem estava apaixonado por pastor Humberto. Enamorado. Enamorado, sim. Eu cheguei no caminho da igreja e falei assim, irmão, minha mulher hoje disse que você é gay, que você está apaixonado por mim. E mientras caminhava para a igreja, ele disse para o irmão, sabes que minha esposa disse hoje que você é homossexual e está enamorado de mim? E ele falou assim, olha, eu não sou gay não, mas ela tem razão numa coisa. Eu susto na hora que ele falou assim, ela tem razão numa coisa. Disse o quê, irmão? Ele disse, eu não sou homossexual, mas sua esposa tem razão em uma coisa. E Humberto se assustou e disse, em quê? Como é, pastor? Ele falou, estou apaixonado pela sua alma. E ele disse, estou enamorado de tua alma. E aquele irmão, ele foi uma bênção na minha vida. Ele me ensinava, ele me ajudava. Minha mulher brigando em casa, a mulher quebrando tudo em casa, querendo café. Então, este irmão foi uma bendição de Deus para a minha vida, porque ele me ensinava, me acompanhava,
E mientras minha esposa rompia todo em casa, revolta, enojada com tudo. E hoje a gente vê centenas e centenas e centenas e milhares de pessoas que aceitam a Cristo na igreja e nenhum irmão acompanha, nenhum irmão vai atrás, nenhum irmão segue, ninguém faz isso. E hoje, infelizmente, miramos isto, não? Onde centenas e milhares de pessoas se conviertem na igreja, pero nadie se põe a acompanhar, a discipular, a caminhar com aquela pessoa para ensinar, não? Um dia minha mulher pegou a minha arma, eu tinha uma arma que ela escondia, ela disse assim, eu vou para a igreja, eu vou matar a mulher do pastor, que você deve estar com caso com a mulher do pastor. Então, um dia, Soraya, minha esposa, agarrou a arma que tínhamos, escondido, e disse, vou ao culto e vou matar a esposa do pastor, porque eu sei que vos tenéis um caso com a esposa do pastor. Uau. E quando ela chegou, todas as vezes que eu estava no culto, o pastor fazia o apelo, levantava a mão. Todos os cultos levantavam a mão. Então, seguiu chegando à igreja, pero todas as vezes que o pastor fazia o culto, a prédica, e fazia o apelo, ele levantava a mão. Todos os cultos. E o pastor falou assim, você não me chamou e disse, você não precisa mais levantar a mão, pelo amor de Deus, você já se converteu. Todo culto então, você vai na frente. Então, o pastor disse para ele, Humberto, por favor, não necessitas mais levantar a mão. Já entregaste a tua vida a Jesus. Por amor de Deus, não venha mais adelante. Mas eu disse a ele assim, o senhor não falou que eu e minha mulher, nós somos um só? Ele disse, falei, eu levanto por ela. Então ele disse para o pastor, pero pastor, não dijiste para mim que eu e minha esposa somos um? Ele disse, sim, eu dije. Bueno, então estou vindo a levantar a mão por ella. Wow. Pastor, disculpe, no le quiero interrumpir la historia, pero estaba pensando mientras usted estaba contando la importancia de tener una persona, así como aquel hermano que estaba golpeando la puerta en su casa, la importancia de tener un consejero, alguien que pueda hablarte de Dios, alguien que pueda guiarte. Y quería aprovechar este momento para contarles a todos aquellos que están mirando que en este sitio de www.windlive.org hay una sección arriba donde ellos pueden pedir hablar con un consejero. Así que es importante poder mencionar esto, porque si vos estás ahí del otro lado y estás escuchando esta historia y vos querés acercarte a Cristo, vos querés que te pase lo mismo que pasó con la vida del pastor Humberto, podés entrar arriba donde dice consejería y enviar un mensaje para que luego podamos contactarnos con vos. Pero me pareció correto, okay, justo o momento, sim. Para falar aos irmãos que estão também no Brasil, né? Nós temos alguns irmãos no Brasil. Por favor. O Pablo está dizendo que existe de fato a necessidade de alguém que acompanhe quando uma pessoa toma uma decisão por Cristo. E se você quiser conhecer melhor a Jesus, você pode entrar no www.windlive.org, que é a página deste programa. E no canto superior você vai ter lá, eu quero falar com alguém, e um conselheiro vai fazer contato com você. Então você que é do Brasil também, você pode ser alcançado. Aí nós temos conselheiros tanto argentinos quanto brasileiros, alguém vai acompanhá-lo para que você também, a exemplo de Humberto Machado, possa ter alguém para te levar à igreja, para poder caminhar contigo e fazer com que você se firme na palavra de Deus. Amém. Grato, Pablo. Amém. Bom, aí minha mulher, né, ela foi para a igreja com o pensamento de fazer um estrago, fazer um escândalo. Então, minha esposa foi à igreja com a ideia fija de que, chegando a chave, vai ser um escândalo, vai ser um estrago.
Na hora que o pastor fez o apelo, eu fui para frente, levantei minha mão, dobrei o joelho e tinha um monte de gente também. Um domingo à noite, tinha muita gente no altar de joelho, com as mãos levantadas. E eu levantei a minha mão e o pastor começou a orar. Então, em el domingo, uma multitud foi adelante e ele foi também, se arrodillou, começou a orar e o pastor foi orar com ele. E eu pedi a Deus, salve minha mulher, Deus, traga minha mulher, traz Soraya. E o pastor mandou pegar na mão um do outro, ajoelhado, e quando eu peguei na mão da pessoa que estava ao meu lado, eu conheci uma mão, pela mão mais gostosa que eu conheci na minha vida. E de repente era a minha Soraya, que estava ali de joelho, rendendo-se. Então, neste culto, que ele foi adelante e arrodillou e começou a orar: Senhor, trae mi esposa para la iglesia, trae mi esposa para la iglesia. Entonces, el pastor dijo: vamos a dar la mano uno al otro para orar. Y él, sin darse cuenta de quién estaba al lado, cuando agarró la mano de la persona, tuvo la seguridad de que era Soraya, por la mano ser la mano más linda de todo el mundo. Y entonces él... E hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tenho 4 filhos. Y hoy yo en mi casa servimos al Señor. Tenemos 4 hijos. Um é seminarista, 2 é pastor e 1 é missionário. 2 hijos son pastores, una es misionaria y la otra está estudiando no seminario teológico. Wow, gloria a Dios, qué hermoso, cómo Dios transforma la vida, cómo Dios nos devuelve la felicidad, el propósito, ¿verdad? Qué maravilloso, qué maravilloso. Pastor, eu só queria saber em que ano foi isso da conversão? Foi em janeiro, no caso de que ano? 84, no ano de meia-noite para 85, né? Rompendo-se o ano para 85. Claro. Isso. Bueno. Okay. Foi o ano de 84, ¿no? Que passou todo esto. Bien. Para 85. Bien, entonces ahí ya comienza una nueva vida con Cristo, ¿verdad? Aí eu comecei, eu percebi que as pessoas indo na minha casa fumando maconha, uns amigos muito queridos, muito amados. E eu disse, eu tenho que tomar uma decisão. Minha mulher, ela sofreu muito com a saída das drogas. Eu não. Aconteceu assim num piscar de olhos. Eu larguei tudo. Não quis mais saber de nada. Não fumei, não bebia. Eu saía todo dia de manhã cedo para beber. Ou seja, eu recebia todavia em minha casa meus amigos que eu amava muito, eu queria muito, mas usavam muitas drogas. E para Soraya, el salir de las drogas foi um processo distinto del mío, porque el mío foi de uma hora para outra. Eu nunca mais quis usar, nunca mais tomei nada. Antes eu saía à manhã para tomar álcool e agora eu não tomava nada mais. Aí eu tomei uma decisão de ir embora de Salvador, porque eu não queria entrar em confronto com o tráfico, com os amigos. E eu fui para São Paulo, voltei para São Paulo. E lá eu conheci a Assembleia de Deus. Então, eu, evaluando a situação, tomei a decisão de sair de aí para não entrar em conflito com os amigos, com o tráfico, e decidimos irnos para São Paulo. E aí, em São Paulo, ele começou a frequentar a igreja Assembleia de Deus. Esto me parece interesante. Una de las cosas que lo ayudó a poder salir adelante fue también salir del entorno, ¿no? que de alguna manera influenciaba para estar en el mundo de las drogas, ¿verdad? Isso mesmo.
Eu entendia que não podia continuar naquele ambiente, que aquele ambiente ele me atraía, não porque eu queria, mas por amor às pessoas que eu me relacionava. Então, eu percebia que eu teria que sair dali não por minha causa, sino por a causa das pessoas que estavam ao redor. Claro, entendo. Por isso que a Cristolândia, acho que eu comecei a falar semana passada, no processo da Cristolândia, eu não terminei. Por isso que a Cristolândia que falei na semana passada, o processo da Cristolândia. Sí, Pastor, podríamos retomar ese tema y empezar de nuevo para los que no estuvieron la semana pasada acerca del proceso de la Cristolandia. Sí, justo, ele vai falar acerca do processo de triagem de Cristolândia. Pois é. Triagem? Então, essa minha experiência que eu tive na vida foi que me deu suporte para construir esse processo da Cristolândia. Então, a experiência que tive de vida, por todo o processo que passou, foi o que deu fundamento para ele fazer tudo o que isso em Cristolândia. Porque a internação, eu disse semana passada que a internação ela não pode acontecer como nessa visão passada, que era uma visão de 9 meses. Lembra disso? Porque ele disse na entrevista da semana passada que o processo de internação não pode ser como uma gestação de apenas 9 meses. Porque você não pode pegar uma criança que nasce e abandonar ela para deixar ela de mão, deixar ela voltar para o mundo, ela vai morrer. Porque você não pode agarrar um nene que recém-nascido e abandoná-lo, porque ele é dependente de ajuda de alguém. E este menino seguramente vai morrer. Essa é a razão. Posso estar errado e quero estar errado. Essa é a razão de que, em caso de recuperação, a reincidência passa de 90%. Por isso, esta é a razão, pero ele quer estar errado com estes dados, pero a reincidência das pessoas que vão para estas casas de reabilitação é de mais de 90%. Ou seja, mais de 90% de pessoas que vão a uma casa de recuperação envolvem as drogas. Porque eles saem da casa de recuperação e eles voltam para o ambiente que ele vivia anterior. Um ambiente de amigos, um ambiente de drogas, um ambiente de rejeição, um ambiente de preconceitos. Então, porque a pessoa que sai do centro de reabilitação, ele passa a volver à sua realidade, ao ambiente que ele já vivia. Ambiente de drogas, de promiscuidade, tudo que é malo, que todavia sigue aí onde ele vive. Eu me lembro que um rapaz que ficou comigo um ano ficou comigo. E ele... Eu me recordo de um chico que quedou um ano comigo. Um crente no Senhor, ele se converteu mesmo. E ele era crescente de verdade, se converteu de verdade. E ele voltou para a casa dele, a mãe dele forçou a barra, o pai forçou a barra, dizendo volta, volta. E eu dizendo a ele, não vá, mas a família é uma das primeiras que atrapalha a recuperação. E este chico foi invitado muitas vezes por seus padres, que insistiram muito para que ele volvera, mientras eu dizia, não vaja, porque não é bueno para que volvas, porque a família passa a ser um dos mais grandes problemas de las pessoas volverem às drogas. E aí, depois de um mês, eu cheguei de manhã na Cristolândia, ele estava sentado no chão da porta, chorando igual a criança. E aí me abraçou e pediu para retornar. E depois de um mês que ele voltou à casa dos padres,
quando ele estava chegando em Cristolândia, pastor Humberto lo vê sentado à porta de Cristolândia, chorando muito, e lo abraça e pede para volver ao processo. Sumiu R$10 na casa da mãe dele. Sumiu R$10. Quem foi que roubou? Sumiu, desapareceu R$10 da casa da madre dele. E a pergunta é: quem agarrou? Quem tomou? Todos lo acusaram. Então, o tratamento que nós construímos na Cristolândia era um tratamento completo. Nós construímos isto. Então, o tratamento feito por Cristolândia é um tratamento completo, pleno. E construímos isto. Quando nós demos a ideia a missões nacionais, ao pastor Fernando Brandão, ao Samuel, de colocar centro de formação, fase 1 e fase 2, era justamente o reajustar o retorno, o egresso desses irmãos. Então, quando apresentamos ao pastor Fernando Brandão e ao pastor Samuel, de la Junta de Missões Nacionais, a ideia, a estrutura de Cristolândia com fase 1 e fase 2, o que mais, pastor, que o senhor disse? Da fase 1, fase 2? Era um processo de reajustar a vida deles pós-recuperação. Era que seria a maneira de reajustar a vida das pessoas pós-recuperação, logo depois do centro de reabilitação. E que, na realidade, Pablo, meus irmãos, é a coisa mais difícil que tem no projeto. E que isto é a parte mais difícil de todo o projeto Cristolândia. Porque o processo da pós-recuperação é um processo caro, é um processo cansativo e é um processo que tem que ter amor. Se não tiver amor, é um fracasso. E é um processo muito caro, é um processo muito desgastoso, como seria desgastante, e é um processo que não dá para ser feito se não tiver amor, porque se não tiver amor, é um fracasso. Não adianta coordenadores de projeto Cristolândia não se apaixonar pelo pós-Cristolândia. Esse processo pós-Cristolândia é o processo de reconciliação, é um processo de trabalho, conseguir trabalho para esse povo. Nos serve um coordenador do projeto Cristolândia não ter amor pelo projeto pós-recuperação, porque é um projeto que exige muita coisa. Temos que cuidar de eixos, temos que conseguir trabalho para eixos. É um processo muito largo e muito difícil, não, pastor? É uma caminhada árdua, é uma caminhada longa. É por isso que muitos deles saem e alguns diziam assim: pastor Humberto é permissivo. Não, nunca fui permissivo. Eu tinha paixão e graça por esse projeto. Nunca permissivo. Muitas pessoas falavam que o pastor Humberto era uma pessoa permissiva, que permitia tudo, quando na verdade não era permissão ou não, era simplesmente paixão e graça por as pessoas. Porque na saída da fase 2, na saída do CF2, do Centro de Formação 2... Porque na saída do Centro de Formação 2, sim, fala, pastor. Seria o processo, como eu falei, né, parecido com presídio. Por exemplo, o Celso Bueno de Godoy, que está aí hoje. Porque a fase 2 é um processo muito parecido com a cárcel. E incluso o pastor Celso Bueno de Godoy, que está aqui conosco hoje. E o testemunho dele é fantástico, porque quando ele foi posto em liberdade em São Paulo, ele tinha... Porque o testemunho de Celso, quando sai da cárcel de São Paulo, ele pediu
ele tinha um processo em Salvador. Ele tinha um processo o quê? Penal? Penal. Sim, tinha um processo penal, uma falta em Salvador de Bahia. E ele retorna por livre e por espontânea vontade dele. Ele sai de São Paulo e volta para Salvador de Bahia por sua própria eleição, porque percebeu do Senhor. Daí então ele precisava desse egresso, porque ele ia para o semiaberto. Celso. E nesse semiaberto dele... Porque ele necessitava volver, porque ele ia a ter um regime de prisão semiaberto, quando a pessoa pode sair da cárcel. Por isso que esse trabalho da Cristolândia, aí eu quero dizer isso com muito carinho pelo Celso, pelo outros mais, não é uma coisa nova até agora. Cristolândia não veio do pastor Paulo, não veio da agora. Esse processo de Cristolândia já vem há mais de 20 anos atrás. Porque quando eu percebi que o Celso precisava de ajuda para o egresso dele, eu me coloquei como instrumento. Então, ele está falando que o processo de Cristolândia não é uma coisa nova, é uma coisa de mais de 20 anos atrás. Porque vendo a necessidade, por exemplo, de Celso Godoy, quando saiu da cárcel, ele necessitava ser acompanhado e o pastor Humberto se pôs como ferramenta na mão de Deus para ser usado para isso. E nós caminhamos até hoje. Hoje o Celso não precisa de ninguém, mas eu acompanho ele em oração, com amizade, com carinho. Ele também me ajudou muito no começo da Cristolândia. E é uma caminhada que só vai acabar no céu. Então, isto que começou há muito de pastor Humberto acompanhar Celso dura até hoje. Pero hoje não necessita mais do que necessitava antes, pero hoje isso se ajudam, porque pastor Celso ajudou muito o pastor Humberto no início da Cristolândia. Eu me lembro algo que vai terminar em el cielo. Eu me lembro quando eu estava em Vitória do Espírito Santo e eu ia ser o coordenador do sistema penitenciário, eu ia ser o coordenador, um cargo que eu não tinha nenhuma experiência. Eu me recuerdo que uma vez na província de Espírito Santo, na capital Vitória, eu fui invitado para ser coordenador de las cárceles, del sistema carcerário de la província, um cargo que ele não tinha nenhuma experiência. Eu aí mandei buscar meu Silas, mandei buscar o Celso Godoy, porque sabia que ele era um homem hiper inteligente, excepcional. Então eu pensei, vou chamar pastor Celso Godoy, porque é uma pessoa muito inteligente, muito intelectual. Então é isso aí. Esse processo que eu comecei a falar na semana passada, ele não acaba. Quem pensa que vai acabar, pode pedir as contas, né? Porque não acaba. Ou seja, o processo que o pastor Humberto falou da semana passada de Cristolândia é um processo que não tem fim, não há término. E a pessoa que pensa que hasta aqui chegou, terminamos, não está entendendo a ideia da Cristolândia. Não entende. Lucas, oi, pastor. Humberto e Soraya, eles têm uma máxima que é muito boa. Eles dizem assim: só vai quem aguenta, quem não aguenta nem entra. Eu me lembro dessa frase, o pastor Diogo falava muito isso. Diego, né? Diego. Hay una frase que se usa mucho el pastor Celso y la esposa, la Soraya, que es: só va quien aguenta. Quem não aguenta, não é quem aguenta. Não. É quem aguenta. Ele está falando espanhol. O espanhol não vai ter essa... Estou traduzindo. Que a expressão é: só va quem aguenta. Quem não aguenta, aguentar, de suporta. Quem não aguenta, não entra. Ou seja, se não tem força para suportar, é melhor nem chegar.
Entendeu? Claro, sí, entiendo. O trabalho de recuperação, Pablo, Sí, ele não é um trabalho como qualquer outro. Para trabalhar com recuperação é correr perigo, e muito perigo. O trabalho de recuperação de adictos não é um trabalho qualquer, é um trabalho de muito peligro, muito risco. Eu tô escrevendo um livro que eu conto algumas histórias que eu não falei esse tempo todo, estou falando agora. Eu estou escrevendo um livro que eu nunca falei muito acerca disso, contando algumas histórias que eu nunca falei nada, mas vai falar agora. Por exemplo, dentro da penitenciária do Espírito Santo, eu fui um preso que eu tirei, que eu ajudei, que eu coloquei na cozinha, colocou vidro dentro da minha comida. Bueno, en la cárcel de Espíritu Santo, cuando trabajó en las cárceles de Espíritu Santo, hubo una persona que le ayudó mucho y lo sacó de ahí y puso a trabajar en la cocina. Esta persona puso vidrio en la comida de Pastor Humberto. Na Cracolândia, quando eu fui, não tinha mais como internar ninguém, e um dos dependentes com HIV, ele já tinha sido internado mais de 20 vezes por mim. Já em Cracolândia, quando já não tinha mais vacantes para poner nadie para o centro de reabilitação, um dos chicos, um dos usuários de crack, e que era soropositivo de SIDA, que já tinha passado mais de 20 vezes pelo processo de reabilitação. E eu não conseguia mais internar porque não cabia mais, eu estava sendo muito pressionado. E ele já não conseguia pôr nadie para dentro porque já tinha muita gente e havia muita pressão de outras pessoas. E eu fui sequestrado na Cracolândia, num momento de noite, no carro, me assaltaram e me injetaram uma seringa no meu pescoço. E eu fui sequestrado à noite em Cristolândia, em Cracolândia, e onde me injetaram uma injeção com uma jeringa contaminada. wow. E eu até aqui, Deus tem me abençoado. Nunca Deus deixou eu passar nada, porque há uma unção de Deus na minha vida que Ele tem me protegido. E hasta aqui Deus estuvo conosco, está nos guardando e nada tem passado conosco porque há uma unção de Deus sobre minha vida. Wow, pastor. Eu sí. recebi um telefonema de um matador na rodoviária. Eu recebi uma chamada de um matador, de um assassino. E que ele disse a mim que queria mudar a vida dele, mas não queria largar a arma dele. Que disse para Pastor Humberto: eu quero cambiar de vida, mas não quero abandonar minha arma. E eu falei para ele assim: se você não abandonar a arma, você não conte comigo. E eu disse a ele: se você não abandonar tua arma, não conte comigo, não me busque. E ele falou assim: vem aqui agora na rodoviária para eu dar um tiro na sua cara. E ele disse: venga hasta a terminal de micro agora e eu dou um tiro, um disparo em tu cara, em tu face. E eu peguei o carro e fui. E eu agarrei o auto e me fui. Sentei com ele, fiquei com ele meia hora. Eu sentei com ele e quedei meia hora, 30 minutos. Depois de meia hora ele estava chorando, me entregando a arma. Depois de 30 minutos, a los choros, a los prantos, ele entregou sua arma. E foi centenas de pessoas que foram tomadas pelo poder de Deus numa transformação que ninguém pode explicar.
e foram centenas de pessoas que tiveram suas vidas transformadas e que nadie vai saber explicar. E hoje eu agradeço muito a Deus, hoje, E eu agradeço muito a Deus hoje por toda a experiência que eu passei, que me levou a aprender com Deus, a cuidar desse povo. Eu agradeço a Deus por tudo que eu passei neste percurso, porque tudo me levou a um desenvolvimento de conhecer mais a Deus. Sim. Muito obrigado também a vocês aí. Pastor Roberto, eu tenho uma pergunta. Tem. O que dizer à igreja evangélica acerca da meritocracia? Porque eu tenho visto muitos trabalhos sociais que ainda querem escolher quem merece receber aquela ajuda ou não. Sí, traducilo, Lucas, en el español. Ah, bueno, perdão. Eu perguntei a ele o que dizer às igrejas que todavia seguem trabalhando com ações sociais, com ajuda, pero trabalham com a meritocracia, que seria eligindo quem pode, quem merece, quem deve ou não participar do projeto. Na realidade, Lucas, eu vou defendê-los agora. Eu não quero acusar essas igrejas, não. Quer traduzir ou posso olhar sim. Dijo que neste momento vai a defender estas igrejas quando tomam estas ações, quando atuam desta maneira. Porque a igreja, não importa qual que seja a igreja, porque a igreja, não importa qual seja, não é uma igreja preparada. Não é uma igreja preparada para a compaixão e a graça do Senhor. Porque não importa que a igreja seja, não está preparada para a compaixão e graça do Senhor. Não se pregam isso. Não há uma pregação sobre isso. Não há uma prédica sobre isso. Nadie desenvolve uma predicação acerca disso. Os pastores, eles estão preocupados. Os pastores estão preocupados. Não. Como é? Não é uma acusação, não. Os pastores não estão preocupados e digo isto não por condenação. É preparar aqueles que estão na frente deles para conseguir sobreviver no mundo. Nós não preparamos discípulos. Nós preparamos membros de igreja. Bueno. Porque os pastores hoje não estão preparando, as igrejas não estão preparando discípulos, estão preparando membros de igreja. Porque a ideia do cristianismo era uma saída, não uma entrada só. Porque a porta ideia da igreja ela tem entrada e tem saída. A porta da igreja do século XXI só tem entrada. Porque a ideia do cristianismo é uma entrada com uma saída. A igreja é um movimento de entrada e saída. Mas o movimento do século XXI é somente entrada. Não há um preparo desses membros de igreja para ser discípulo, para pregar o evangelho. A visão de Cristo era uma visão de missões, era uma visão missionária, era uma visão de preparar e enviar. E nós, eu também, viu? Eu também. Sim. A igreja hoje não está preparada com a visão de Cristo, de agarrar a pessoa e prepará-la para ser uma predicadora, um missioneiro, alguém que vá. E, bueno. Essa visão de igreja multiplicadora que a Junta de Missões Nacionais está trabalhando arduamente em todo o Brasil é a visão de Cristo. Esta visão que hoje a Junta de Missões Nacionais trabalha, que
que a visão de igreja multiplicadora é uma visão que se acerca à visão de Cristo. Pastor, disculpe, quería hacerle una pregunta. Yo estuve, bueno, como contábamos el programa anterior, y creo que algunos argentinos que vivieron la misma experiencia conmigo, estuvimos en el año 2014 viajando a Brasil y viendo todo el trabajo de las misiones nacionales con Cristolandia, entre otros, ¿verdad? Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue que es un trabajo distinto, que necesita mucho amor, ¿sí? Necesita mucho amor, es algo diferente. Por mucho tiempo las personas lo que hicimos fue de alguna manera excluir a aquellos que tienen problemas con las drogas. Y vi una iglesia unida amando, ¿sí? Una iglesia unida amando, saliendo a buscar a la gente a las calles. Y yo recuerdo toda esa sensación, fue maravilloso poder ir, orar por las personas, ayudarlas, llevarlas a un lugar donde las cambiaban, cortaban el cabello, el pelo, y al final era emotivo cantar y predicarle acerca de Dios e invitarlos a darles una ayuda, brindarles una mano. Pero creo que hay todavía, bueno, no quiero hablar por el resto de las iglesias, pero ¿qué le diría a usted para ir cerrando este hermoso programa con todo lo que nos ha contado? Pero ¿qué le diría a usted a aquellos cristianos que hoy están sirviendo para que puedan enfocarse en amar a estas personas, en hacer este tipo de trabajo, cuando no hay una estructura como la que hay en Brasil? Eu entendi acho que uns 50%. Depois resumo aí. Pastor Celso, quer falar? Ele está perguntando qual é uma palavra final para terminar o nosso programa. Qual a mensagem que você deixa para as igrejas diante desse quadro, diante de toda essa história, de toda essa situação? Qual a mensagem que você deixa para as igrejas nos dias de hoje? Sí, específicamente cuando no hay una estructura preparada. Ah, claro. Especificamente quando não tem uma Cristolândia dentro da... Entendeu? A coisa mais fácil que tem, olha o que eu vou dizer aqui, né? A coisa mais fácil que há, mira o que eu vou dizer. É construir um projeto desse. É elaborar um projeto deste. Por quê? Porque esse projeto é de Deus. Porque é um projeto de Deus. Imagine que nós temos já 90% para dar certo. Imagina que temos 90% para que a coisa logre. O que a gente precisa ter é disponibilidade, é crer que vai acontecer. Se colocar na Argentina. O que necessitamos é ter a segurança, a crença, a fé de que vai dar certo, que vai passar. Se quiser colocar na Argentina uma Cristolândia, é a coisa mais fácil que tem. Se colocar na Bolívia uma Cristolândia, é a coisa mais fácil que tem. Não existe barreira para a igreja que quer trabalhar. Se quer pôr uma igreja em Argentina, é a coisa mais fácil que há. Se quer pôr na Cristolândia, em Bolívia, é uma coisa mais fácil que há, porque não há barreira quando a igreja quer trabalhar. Olha o que eu vou dizer agora, Pablo, para você e para todo mundo que está assistindo. Preste bem atenção a essa última palavra que eu vou dar para vocês. Pablo, mira o que vou dizer agora com muita atenção a todos os participantes do programa. Escuchar o que vou dizer agora. De cada 100 drogados, de cada 100 adictos, 80% já tiveram uma experiência com Deus. 80% já teve uma experiência com Deus.
O que eles precisam é de alguém para acreditar neles, colher, fazer um acolhimento. O que eles necessitam é de pessoas que possam crer em eles, que possam recebê-los e acompanhá-los. Então, qualquer local que você abrir, servir um almoço, dar um banho, dar uma comida e fazer um acolhimento, cresce igual a Cristolândia. Então, qualquer projeto, qualquer lugar onde você leva a comida, o banho e o acompanhamento, vai crescer naturalmente como cresceu Cristolândia. Então eu faço um desafio agora a todo mundo que está ouvindo. Vamos construir uma Cristolândia. Então, está lançado o desafio para todos que estão escutando. Vamos abrir uma Cristolândia. Wow. Os campos estão brancos. Sí, Os campos estão listos, estão blancos. Listos, sim. Para a siega. Ô Pablo, nós temos hoje uma equipe monstruosa, uma equipe forte de missões nacionais que pode treinar, ajudar qualquer lugar do mundo. Pablo, hoje temos uma equipe muito grande, muito forte, com muita gente que podemos ajudar a implantar Cristolândia em qualquer lugar do mundo. Wow. Bueno, es un desafío, sin duda, para la iglesia, para toda la iglesia de todo el mundo. Nos ven personas de diferentes países de Latinoamérica, de Europa, así que es un hermoso desafío. Y por qué no decir que ganar al mundo, que sea Cristolandia, para que el mundo pueda conocer de Cristo y que pueda avanzar el amor de Dios en muchos países del mundo, ¿no es cierto? Así que yo la verdad que lo anhelo que el mundo pueda conocer no solamente la historia de Cristolandia, sino que ser desafiado a ir más allá, a amar, a ir a buscar a aquellos que hoy están presos, que no pueden salir adelante por sí solos, que simplemente necesitamos una iglesia que se arremangue, una iglesia que tenga valor, que se despierte y que salga a buscar a las personas para abrazarlas y para decirles de que la vida no es esto, de que hay una vida después de Cristo, de que la vida está en Cristo. Así que, amén. Amados pastores, Pastor Humberto, quiero agradecerle por haber estado estos 2 viernes con nosotros, por haber compartido con tanto amor su historia, la historia de Cristolandia, y por habernos bendecido tanto con todo lo que nos compartió. Así que eu que agradeço, Pablo, a você e a todos pelo carinho, a Celso pelo carinho que ele está tendo comigo, né? E por todos, muito obrigado. Foi uma oportunidade, mais uma oportunidade que nós tivemos. Quando eu ficar grande, eu quero ser igual a você, Humberto. É isso. E também nós vamos buscar uma oportunidade para poder entrevistar a Soraya, né? Sim, e, claro. Pablo, diga, quem manda naquela casa é Soraya. Humbertão, até hoje. Deus te abençoe. Até hoje. Não mudou, não. Obrigado por ter estado conosco, por ter conversado conosco, compartilhado a sua história. Eu já conheço de cor, né? Mas tem muita coisa que você falou aí que eu não sabia, né? Como tem muita coisa que você não falou também. Mas graças a Deus, Humberto, que nós temos caminhado juntos. Em determinado momento, o Luca falou em 20 anos, já são 30, viu, Luca? Mais de 30 anos que a gente caminha junto. Ele tinha cabelo, não tinha barba branca. Eu também não tinha bigode, muito menos branco. E hoje nós vivemos juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe, Humberto. Meu abraço carinhoso para a sua família, seus filhos que eu vi crescer, cada um deles, né? E que hoje todos eles se destacam na vida missionária. E assim, beijão para você, para a igreja aí, ó. Você que é aí da igreja da Mata Escura aí, Deus abençoe você, viu? Pela
excelente oportunidade que você tem de ser pastoreado por um homem como Humberto Machado. Celso, eu queria deixar um comercialzinho aqui, 2 minutos só. Sim. Queria que Luca me ajudasse. Sim. Ok? Eu vou estar agora na 3ª turma do projeto Radical Brasil. Pastor Humberto vai estar com o 3º grupo de Radical Brasil. Wow. E esse treinamento vai acontecer através da live, né? Do processo online. do Brasil. Online. E este treinamento vai acontecer online. E eu acho que vai ser uma oportunidade que nós vamos ter como ajuda de missões nacionais. E vai ser uma oportunidade muito boa que vamos ter com a Junta de Missões Nacionais de treinar jovens que queiram ser radical na plantação e na revitalização de igreja. Que vai trabalhar diretamente com jovens que têm ganas de trabalhar com plantação e revitalização de igrejas. Então eu queria muito contar com vocês para me ajudarem para estar falando sobre isso, porque nós estamos atrás de evangelistas, né? Hoje nós precisamos de impactar o coração desses jovens de igreja a saírem para plantar a igreja. E eu quero contar com a ajuda de vocês, nós, a plataforma, para divulgar que necessitamos de evangelistas, para que jovens possam ter o entendimento de chamada de ir a plantar igrejas. Eu me preocupo muito com os seminários teológicos que treinam as pessoas, que preparam esses obreiros, e muitos deles têm a visão somente de igreja, querem pastorear igreja. Me preocupa muito os cursos de teologia que estão preparando pessoas, pero sempre preocupadas solamente com a igreja local e não com a plantação de novas igrejas. Eu acho que isso tem que ter um foco mais forte, uma ênfase mais direta para que aconteça em nosso mundo a construção de plantadores de igreja. Há que ter a visão transformada para que em nossa época tenhamos uma visão de plantação de igrejas. Pastor, ¿esto es para Brasil o para todos los países? Olha, se eu pudesse, eu ia fazer essa live para o mundo inteiro, se eu pudesse, né? Eu conto muito com a minha liderança e eu vou expor tudo isso, a minha vontade, aos meus líderes, né? Pastor Samuel Mota, um visionário, um homem que tem um coração na obra. Pastor Fernando Brandão é um homem que, no desafio, ecoa no meu ouvido constantemente a voz dizendo assim: vamos avançar. Vamos avançar. Ok, no, pregunto por la traducción, porque, bueno, para explicarle... Porque, pastor, ele está perguntando se isso é só para Brasil ou tem a ideia de América. O idioma brasileiro? Ou eu falei para ele, eu entendi. E eu disse o seguinte, que eu estou levando essa proposta, né, para que o mundo inteiro possa ser treinado, né? A proposta é que seja para todo mundo, então ele vai levar isto ao pastor Samuel Molta e pastor Fernando Brandão, que são os líderes dele, para que a coisa grande más. Ok. Bueno, nos avisan entonces y con mucho gusto podemos invitar a toda la gente, a todos nuestros participantes de la plataforma para que puedan participar de este entrenamiento y por qué no del proyecto en algún momento, ¿sí? Está falando que está aberto aí a plataforma, o InLive está aberto para esse treinamento, né? E até, quem sabe, para poder participar y criar un proyecto. Así es. Así que bueno, los saludo. Celso, estás en Bahía, ¿verdad?
Sí, Bahía. Bahía. Luca en Río de Janeiro. Río de Janeiro. Pastor Humberto, ¿usted dónde está? Salvador, Bahia. Salvador. Bahia Tudo também. começa na Bahia. Tudo Bahia. começa na Bahia. Ok. Y acá desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ha sido un placer, un honor hablar con todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, cuando tengamos más noticias acerca del proyecto de la capacitación del Radical, vamos a comunicarlo con mucho gusto. Así que bueno, Okay. nos despedimos con el videíto nuevamente de Cristolandia y los saludamos. Y recuerden seguir la programación de Win Live. Abajo tienen los horarios, la programación de los distintos programas. Y nos vemos el viernes que viene a las 19 horas como cada viernes. Gracias Pastor Humberto, gracias Lucas, gracias Celso. Bueno, que tchau, Dios los Pablo. bendiga. Abraço. Obrigado, Lucas, pelo Obrigado. carinho aí, viu, Lucas? Obrigado. Tchau. Chao. Bendiciones a todos. Adiós. Adiós, não, até agora. Tirou do ar? Tirou do ar? Caía no inferno das drogas.